Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Novamente eu estou aqui em um vídeo que me foi pedido por encomenda. Um membro do grupo leu um blog que tinha uma matéria em questão que deixou ele pensativo, deixou ele com dúvidas. Ele resolveu me perguntar, eu vou responder para ele através desse vídeo, esboçando a minha opinião. Soco uma polegada, vale a pena ser treinado nos dias de hoje? Ele é eficiente? Ele valeria alguma coisa em combate? Era a matéria desse blog. Estava perguntando, poxa, o soco uma polegada, ele funcionava mesmo? Essa técnica que Bruce Lee criou, será que é eficiente? Será que funciona? Será que não é charlatanismo? Para que eu vou usar isso nos dias de hoje? Bom, eu vou dar a minha opinião referente a essa técnica. Bom, como ela funciona? Primeiro vamos falar da origem do soco uma polegada. Bruce Lee não criou essa técnica, em primeiro lugar. Essa técnica já existia no estilo Wing Chun. Porque algumas pessoas falam, Bruce Lee criou a técnica. Dizem até, Bruce Lee foi ao templo de Shaolin e lá ele aprendeu essa técnica. Não foi nada disso. Bruce Lee não criou nenhuma técnica de luta, nenhum golpe, nem nada referente assim a lutas. O que Bruce Lee criou foi uma nova maneira de se olhar para as artes marciais. Ele criou uma nova visão disso tudo. É o que está no livro dele, o tal do Jeet Kune Do. Eu li, eu até recomendo que vocês leiam. Ele não criou um golpe, uma técnica nova, nem mesmo um estilo. O que ele criou foi uma maneira nova de se pensar. Quando Bruce Lee criou essa maneira nova de se pensar, ele misturou muitas coisas, misturou técnicas de judô, de jiu-jitsu, de boxe, com o Wing Chun. Podemos dizer que o Bruce Lee, quando ele criou o Jeet Kune Do, ele foi o primeiro MMA da história. Por isso ele era um cara tão controverso na sua época. Porque ele era um homem à frente do seu tempo. Naquela época nem se podia imaginar em coisas assim. Mas voltando ao soco uma polegada. Ninguém sabe qual foi a origem, qual foi a forma que se criou. Eu vou usar aqui uma das muitas versões de como ela foi criada. É a versão que geralmente conta as academias de Wing Chun. Conta que o marido da Wing Chun, que foi o que ajudou a aperfeiçoar o estilo e a desenvolver a técnica do Wing Chun, soube que um aluno dele tinha levado uma surra de um mestre. E isso não foi justo, e ele foi lá tirar satisfação com o mestre. Foi lá bater nele, né, melhor dizendo assim. Só que esse mestre, ele era um mestre de Sing Pakwa. Não sei se é mais ou menos essa a pronúncia. Ele era um mestre na técnica de absorver golpes. Por isso que o aluno dele apanhou. Vou chamar o Matheus aqui para me ajudar. O que o aluno dele fazia? Ele batia nesse mestre e o mestre fazia isso. Pum! Ele era um mestre em absorver o golpe e soltar. Quando o marido da Wing Chun foi lá bater nele, tirar satisfação, ele estava lá, pá, 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 e ele estava em vantagem. Estava em vantagem, só que mesmo assim o mestre absorvia o golpe e jogava contra ele, assim, ó. Joga o golpe, ó. Pum, jogava o golpe contra ele. Então não tinha efeito. Quando os dois estavam bem cansados e o marido dela estava lá quase nas últimas, eles estavam todos entrelaçados, ele disse que essa técnica foi criada sem querer querendo. Do nada ali ele soltou. Pum! Como ele não estava preparado, não esperava por isso, ele não se preparou. E aí quando ele foi atingido, aí foi só ele finalizar. Daí ele ganhou. Aí foi uma coisa que saiu sem querer querendo. Não sei se a origem verdadeira é essa, é apenas uma de muitas hipóteses. A hipótese que eu acredito é essa. Eu acredito nessa hipótese, mas existe uma outra também, que é até a mais provável, assim. Que quando... É a mesma coisa do Anderson Silva. Quando o Anderson Silva foi lutar com o Vitor Belfort, ele foi treinado pelo Steven Seagal. E o Steven Seagal ensinou algumas técnicas para ele, inclusive essa, a do chute frontal. E aí, quando o Anderson Silva foi lá e pum, acertou e ele caiu, todo mundo falou, oh, que coisa incrível! Ele aprendeu uma técnica secreta herdada dos antigos mestres pelo Steven Seagal. Não, ele aprendeu isso aqui, ó. Chutinho frontal que a gente faz na faixa branca, o básico do básico. Então vamos imaginar que Bruce Lee
Ele tinha um objetivo como todo chinês naquela época dele. Na época dos anos 60, todo chinês tinha o mesmo objetivo. Eu vou para a América mudar de vida, eu vou vencer na vida. Foi com esse pensamento que Bruce Lee veio para a América. Quando ele chegou, ele encontrou um país com uma segregação racial muito forte, ao mesmo tempo um gosto pelo segredo dos chineses também muito grande. Então, quando ele chega num lugar onde mais de 90% da população americana treinava só boxe e karatê japonês, era difícil ele introduzir o que era o Kung Fu para os americanos. Então ele explica lá, o Kung Fu Jun Fan, né, o Wing Chun que eu aprendi com o mestre Piman funciona assim, vocês vão dar o soco. O soco vocês socam com a mão assim, ela vai fazer esse mecanismo, ó. Vocês vão bater com esses dois ossinhos de baixo, jogando. A mão ela estica e relaxa, ó. Estica e relaxa. Estica e relaxa. Estica e relaxa. Estica e relaxa e vai. Essa é a técnica, entenderam? Só que provavelmente algum aluno xarope, alguma pessoa questionou, foi, como assim? Você chama isso aqui de soco? Soco de verdade é do karatê, que você gira o pulso, que você gira o punho para dentro. Essa mesma mecânica é usada no boxe, ó. A mesma mecânica você usa no boxe. Como é que você vai falar que isso aqui é forte? Então ele teve que demonstrar. Aí ele mostrou, falou, não, eu vou mostrar como é que essa mecânica do Wing Chun funciona. Ó, você vai segurar isso aqui, certo? Ó como é que ela funciona. Eu consigo fazer você se movimentar até daqui. Tá vendo? Pum! Quando ele fez isso aí, todo mundo, nossa, como isso é possível? Você socou nessa distância e ele foi para trás? Isso é mágica? Isso é alguma coisa? Eles ficaram todos assim. Ele tinha que pensar, o que eu vou dizer para eles? É a oportunidade que eu tenho assim de mostrar que eu sou o Bambambam. Que, sim, essa técnica é uma técnica do Kung Fu, ela se chama soco de 1 centímetro, 1 polegada, isso? Soco 1 polegada. Você fica assim e pá! E você manda, aí todo mundo ficou impressionado. Mas é uma técnica que já existe no estilo do Wing Chun. Se você é o mesmo soco que do Wing Chun que você faz nessa distância, com a mesma mecânica. Mas se compreender direito a mecânica, a pessoa vai para trás. Essa pessoa do blog provavelmente deve ter falado, não funciona porque já fizeram comigo e não funciona. Quando uma pessoa vem fazer isso comigo, eu sempre falo, ó, fique com os 2 pés paralelos e relaxa. Teve alguns que falaram assim, ó, eu vou colocar o pé lá atrás. Eu colocando o pé aqui atrás, eu vou mostrar que a técnica não funciona. Eu vou falar, não, você vai colocar os 2 pés como eu falei. Se eu fizer essa técnica assim, com esse pé para trás, realmente, você não vai ser jogado para trás. Só que você vai sofrer ferimentos internos. E aí você pode até morrer com uma coisa assim. Você deixando os pés paralelos, você vai absorver essa técnica. Porque, podem ver, todos que sofrem essa técnica levando no peito, sentem um pouco de dor, mas daqui uns 5 minutos passam. Quando o Bruce Lee fez essa demonstração eu não me lembro se foi na Califórnia, esse ato que ele fez a demonstração com um campeão olímpico, acho que do karatê ou do judô, ele estava com a perna para trás. E ele foi jogado da mesma forma. E ele falou depois que levou 2 semanas para se recuperar de uma dor terrível que não passava. Então não adianta o cara botar o pé lá atrás e não ir para trás e falar não funciona. Agora, minha opinião, vale a pena treinar essa técnica? Eu digo, vale, e muito. Eu treino essa técnica sempre que posso. E ela é uma excelente carta na manga. Ela vale sim e muito a pena ser treinada. Porque da mesma forma como eu ressaltei nessa lenda de como ela foi criada, já aconteceu comigo também. Eu lá com o cara, na luta, pau, 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 pau. E aí quando eu fiquei assim, eu tava encurralado, ele tava me prendendo numa parede, eu tava bem encurralado, eu fiz isso, ó, pum, ele não esperava. Aí foi a brecha para eu avançar para cima dele.
Quer ver uma outra ocasião onde essa técnica me ajudou e muito? No ano passado eu fui desafiado por um lutador de jiu-jitsu. Esse lutador tinha 1,90 m de altura, tinha 96 kg de peso, ele era faixa roxa, quase marrom, e era campeão brasileiro. Só não me perguntem a academia ou grupo que eu não vou me lembrar. Não sei se era Gracie Barra ou coisa parecida. E esse desafio era para lutar jiu-jitsu só nas regras do jiu-jitsu, dentro do universo do jiu-jitsu. E eu, faixa branca, né? Ainda estou começando no jiu-jitsu, não manjava muito, enfrentei o cara. E eu perdi porque eu estava preso às regras do jiu-jitsu. Só que esse cara só conseguiu me finalizar uma vez. Depois de 10 minutos, faltando só 2 para acabar o combate. Isso para ele foi uma derrota. Ele não admitia isso. O professor dele olhou para ele com uma cara que falando, você vai ver depois, né? Como que foi esse combate? Eu não poderia fazer nada do que o jiu-jitsu proíbe. Estava lá com o meu kimono, não podia fazer nada que o jiu-jitsu não permitisse. Mas vocês acham que eu não usei um pouquinho do Kung Fu? É claro que eu usei. É o que eu conhecia, o que eu sabia, o que mais eu podia fazer. Nessa ocasião, eu estava assim e esse cara estava deitado. Ele estava aqui na guarda, né? E ele, o que uma pessoa aqui na guarda faz? Normalmente ela levanta para pegar na omoplata aqui, ó, e finalizar. Só que o que eu fiz? Eu tinha que fazer o que eu sabia, né? Quando eu estava nessa posição, existe uma técnica básica no jiu-jitsu que a gente segura a faixa para não deixar ele subir para finalizar. Aí o que eu fiz, ó? Vai, Matheus, sobe, 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 sobe. Aqui, ó, só com uma polegada, sobe, sobe, sobe. E ele falava, pô, mas ele tá me socando, ele tá me fazendo isso aqui. Não, ele tá parado. Ninguém viu que eu tava fazendo isso aqui, ó. Pum, 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 pum. E ele não conseguia levantar. Entende? Então essa técnica é uma excelente carta na manga. Pratiquem, ela funciona, ela vale a pena. Para mim não importa quem criou, como foi criado, aonde que surgiu, só me importa que ela funciona. Então treine, ela funciona, ela é uma ótima carta na manga, ela é uma coisa que ninguém espera, que pode salvar de muitas frias, como já me salvou nessas 2 ocasiões. Ok? Então, só ressaltando, só para finalizar, só com uma polegada, fiquem mais ou menos assim, postura do Wing Chun, técnica do Wing Chun, tá? Não fiquem totalmente esticados, nem totalmente para frente, não, fica mais ou menos assim com o cotovelo um pouco dobrado. Concentra a energia aqui no Dantien e relaxa. O cara vai longe. Bruce Lee tinha inventado uma outra variação que ele jogava o ombro como se fosse no boxe, né? Pum! Mas tanto faz. As duas funcionam. E como ele provavelmente já foi questionado não só por alunos, como até em programas de TV, ele já fez essa técnica numa tábua de madeira. Que ele quebrou. Aí por isso que todo mundo pensou, nossa, que técnica incrível que só ele tem. Não, ele só quis mostrar que a física e a mecânica do Wing Chun era tão eficiente quanto a do karatê e o boxe. Não é só esse soco que você joga o corpo e torce o braço que ele vai funcionar. Não, a mecânica do Wing Chun, ela funciona. Ok? É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Bons treinos.